Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui da 15ª Convenção de Contabilidade de Minas Gerais. E hoje eu estou com dois grandes especialistas para falar sobre a reforma tributária. Vamos lá, o contador especialista tributário, o presidente Felipe Guerra, que está aqui do meu lado, que daqui a pouquinho vai conversar comigo, o superintendente da Receita Federal na 6ª Região, Mário Deon. Seja muito bem-vindo, Mário. Vou conversar com você perguntando como a Receita Federal tem se preparado para esse novo cenário tributário, que é o nosso tema aqui, que é a reforma tributária. Receita Federal, hoje, ela mobilizou mais de 100 servidores especialistas para compor mais de 30 grupos temáticos para a regulamentação da reforma tributária no que diz respeito à CBS. Além disso, ela participa de 14 grupos em conjunto com o SERPRO para desenvolvimento do sistema operacional. Quer dizer, há uma enorme mobilização dos quadros da Receita Federal para que essa reforma tributária dê certo. E diga para mim qual que é o papel da Receita Federal na orientação aos contribuintes e aos profissionais da área nesse momento. O momento é de esclarecer e o momento é mais que isso, de coletar sugestões e de verificar a viabilidade de incorporação delas na reforma tributária. A partir desse mês, está entrando um teste piloto, que é como se fosse uma simulação que vai até dezembro com 500 empresas. E o papel dessas 500 empresas parceiras será exatamente isso: apontar falhas nos sistemas, apontar sugestões e trazer questões, dúvidas do negócio, quer dizer, da reforma tributária em si, para que as equipes do SERPRO e da Receita Federal se mobilizem também para resolver esses problemas ou para tirar essas dúvidas. Mário, como você avalia o papel da tecnologia na aplicação da nova estrutura tributária? A tecnologia passa a ter um papel fundamental. E o que deve ser destacado é que o contador também passa a ter um papel fundamental, mas é um papel completamente diferenciado. Quanto mais humano for o contador, perfeito, mais importante ele será nesse processo. A questão do registro, da apuração, deixa com a tecnologia. A questão do contador é de trazer confiança, consultoria, opções para o empresário. O contador, ele muda de patamar. Ele já não é mais aquele registrador. O registrador é o sistema. O contador passa a ser muitíssimo mais importante nesse processo. Sai da zona de conforto, né? É uma reinvenção da profissão. Exatamente. Mas é uma reinvenção que vai trazer uma enorme valorização ao profissional. Perfeito. E como o diálogo entre a Receita e os contadores pode ser aprimorado nesse contexto? O diálogo entre Receita Federal e profissionais da contabilidade está cada vez sendo mais aprimorado, porque até outro dia a Receita Federal ela tinha um olhar para a relação jurídico-tributária como uma relação bipolar com dois polos opostos. Isso mesmo. O mais incrível é que há uma mudança de visão e hoje a Receita Federal enxerga o contador como parceiro, partícipe, mais um partícipe com importância igual à da própria administração tributária. E já que é partícipe, agora a relação é de companheirismo ou de cooperação. Então esse diálogo é cada vez mais importante e isso já se traduz na relação que existe entre Receita Federal e Conselho Federal de Contabilidade, entre as regionais da Receita Federal e os conselhos regionais de contabilidade. É isso, Mário. Um papo super rápido sobre a reforma tributária. Mário Deon, superintendente da Receita Federal na 6ª Região. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E já eu vou conversar com o Felipe Guerra. A gente se vê. Tchau, tchau. Oi, pessoal, a gente está de volta com o tema reforma tributária. Está aqui comigo o presidente do CRC Ceará, especialista tributário, Felipe Guerra. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos falar sobre a reforma tributária, esse tema que tem tirado o sono dos profissionais, mas que também traz uma série de boas oportunidades.
E por falar em tirar sono dos profissionais, presidente, faz um overview, vou dizer assim, da reforma tributária hoje. Perfeito, vamos lá. Em 2023, nós tivemos a aprovação da emenda constitucional que alterou o sistema tributário brasileiro e de lá para cá nós tivemos a regulamentação da reforma. Em 2025 foi publicada a Lei Complementar 214, que trouxe as regras gerais de instituição desses novos tributos. O que é que nós estamos nesse momento? Estudando a lei e preparando as empresas para começar essa fase de teste a partir de janeiro de 2026. Esse é o momento crucial, aquele momento pré-entrada nesse momento de teste, de homologação, que será em janeiro de 26. E esse momento requer muita atenção, né, presidente? Muita atenção, porque nós estamos vendo os sistemas que vão refletir a lei serem construídos. Então é um momento onde a própria administração tributária ainda tem um pouco de dúvidas, ela não sabe se o sistema vai funcionar perfeitamente. Só quando as empresas estiverem realmente utilizando é que nós vamos saber o que deu certo, o que não deu certo. Então traz um pouco de apreensão e exige, obviamente, preparação. Vamos lá um pouquinho. Quais são os principais pontos que o profissional contábil deve observar com a Receita? Com a reforma, desculpa. Hoje que o barulho ali tá puxando. Vamos voltar. 3, 2, 1. Presidente, quais são os principais pontos que o profissional contábil deve observar com a reforma? Perfeito. É óbvio que com a reforma e uma transição tão longa, que começa em 26 e só acaba em 33, nós temos um faseamento até da preocupação, né? Nesse momento, o que é que nós devemos nos preocupar? Em garantir que os nossos clientes, que as empresas estejam emitindo os documentos fiscais eletrônicos em janeiro de 2026, obedecendo o que dizem as notas técnicas, ou seja, fazendo destaque dos novos tributos. Por quê? Porque essa é a condição para que as empresas não precisem pagar os novos tributos em 2026. Para que elas não paguem, elas precisam emitir o documento informando que eles existem. Então, a principal preocupação do profissional nesse momento é essa, adequar o software para garantir isso. Só que, o que é que eu recomendo de pronto, já venho recomendando há bastante tempo e continuo batendo na mesma tecla. Você precisa de conhecimento técnico, você precisa estudar a lei, você precisa estudar a emenda constitucional, porque na hora que o fornecedor de software te perguntar, tá, por que eu preciso parametrizar isso assim? Por que eu preciso destacar essa lista? Você tem que estar com a resposta na ponta da língua. Você precisa dar segurança para esse processo. E o que muda na rotina dos escritórios contábeis a partir dessa transição, presidente? A mudança ela é gigantesca, Fabrício, porque, na verdade, o nosso modelo operacional atual ele está sendo transformado. No primeiro momento, nós vamos conviver com os dois modelos, que é durante a transição. Mas a tendência é que nós vejamos uma transformação total. Hoje, um escritório de contabilidade ele recepciona arquivos dos seus clientes, lança isso no seu sistema para gerar os impostos e mandar essas informações para o fisco. Isso acaba. O modelo da reforma é: as notas foram emitidas, seja pelo fornecedor, seja pelo seu cliente, isso já está na base de dados do fisco, é o fisco que vai te apresentar quanto você deve, você só vai conferir se bate e vai gerar a guia para pagar. Então muda completamente. E aí a gente já entra no papel da tecnologia na aplicação dessa nova estrutura tributária. Como se avalia isso? Sim. A avaliação é sobre dois olhares. Né? Do ponto de vista da administração tributária, sigo preocupado. Nós participamos aqui da convenção de um painel com a Receita Federal e a boa parte das provocações e perguntas que eu fiz foi a respeito da infraestrutura tecnológica por parte do fisco. Por quê? Você sabe, nós no sistema enfrentamos muitos momentos turbulentos com relação a estabilidades de sistemas do governo, sistema fora do ar. Recentemente tivemos prorrogação de prazo de tributo em virtude disso. E é recorrente, né? É recorrente. Aí você imagina que o que a Receita está prometendo é que ela vai absorver o equivalente a umas 20 vezes mais dados e que vai funcionar. Então, existe essa preocupação. Do ponto de vista de dentro, né, porta para dentro do escritório contábil, eu já vejo uma preocupação mais proativa por parte das software houses, das fornecedoras de sistemas contábeis. A maioria delas já está atenta à reforma, já está se antecipando sobre as necessidades do contador com a reforma. Então, a tendência para o contador porta para dentro é que fique mais tranquilo, mas porta para fora o cenário ainda nos preocupa. Presidente, para encerrar, que mensagem o senhor deixa para os profissionais da contabilidade que estão inseguros com tantas mudanças? Eu acho que tem uma insegurança geral. Sim. Mas que mensagem o senhor deixa para eles? A mudança em si, né, Fabrício, ela gera
medo, né? Ela gera um receio, você fica cauteloso, toda transformação, qualquer mudança. Quando a gente fala de uma mudança tão grande como a reforma está propondo, é natural esse sentimento de preocupação, é natural. Só que o que é que você precisa fazer para superar esse desafio? Você só vai conseguir de fato superá-lo se você tiver confiança. Quanto melhor preparado você estiver, melhor você vai se dar com todo esse contexto de transformação. Então é estudar de verdade, é entender de negócio. O contador ele precisa sair de trás do balcão, ele precisa ir do birô, né, do birô, do escritório, ele precisa ir para dentro dos negócios, ele precisa entender de compras, ele precisa entender do processo logístico, ele precisa entender de formação de preço, ele precisa se envolver na operação do cliente. Por quê? Porque é aí onde ele vai ser estratégico, é aí onde ele vai ser consultivo, é aí onde ele vai ser importante para a sustentabilidade, para a lucratividade, para a continuidade dos negócios. Então, é investir na preparação e ser proativo em levar soluções. Talvez esses sejam os 2 pontos cruciais assim, para esse momento. Presidente do CRC Ceará, muito obrigado, Felipe Guerra, por esse bate-papo incrível. Eu quero agradecer também o Mário, o superintendente da Receita Federal, que precisou sair, mas que concedeu uma entrevista muito boa. E a vocês dois eu agradeço. Muito obrigado por falar sobre esse tema tão importante para o país. Eu que agradeço e, mais uma vez, estamos juntos, vamos trabalhar que tem muitas coisas boas pela frente. E a gente se vê no próximo videocast. Tchau, pessoal.